Se gostarem deste e de outros conteúdos Bruá, considerem tornar-se patronos em patreon.com/bruapodcasts, onde podem ter acesso a episódios exclusivos de vários programas. Visitem patreon.com/bruapodcasts para mais informações. Vagina. O princípio glorioso de tudo. O brotar do primeiro botão da primavera, da flor da glória dos homens e do suculento fruto do destino. A nascente do rio montanhoso que não sabemos se será riacho ou dilúvio. O primeiro raio de sol que desponta no horizonte, apaga a luz das estrelas e ilumina o firmamento. Cada dor, cada glória, cada sonho ou ambição, tudo tem de começar. Tudo tem o seu alfa, o seu zero, a sua singularidade perdida nas brumas do passado. Só assim pode chegar ao fim. E os finais são bem mais fáceis de entender que os inícios, repletos de magia e mistério. Tal como uma flor tem caule, pétalas e gineceu, também os órgãos genitais femininos se dividem numa arquitetura sagrada. O útero, a morada original de todos nós. A vulva, a flor que a humanidade sonha colher. E a ligá-los está a vagina, a porta de entrada no mundo, a passagem secreta entre o que pode ser e o que é. O primeiro princípio de todos nós. Desde cedo que a vagina iludiu os sábios, ela e tudo o que a rodeia. Areteu da Capadócia, um médico do século I, defendia que o útero não estava ligado à vagina. Em vez disso, deambulava no interior do corpo da mulher, embatendo aqui e ali nos outros órgãos vitais e provocando as mais terríveis doenças. O físico greco-romano Cláudio Galeno dedicou longuíssimas horas a refletir sobre a genitália humana, concluindo que a vagina não passava de um pênis invertido e que o escroto era análogo ao útero. Andreas Vesalius, o famoso anatomista do século XVI, revelou acidentalmente a sua falta de talento com o sexo oposto ao defender que o clitóris era uma anormalidade, um sintoma de doença e deformação. E durante vários séculos, os tratados anatómicos que procuravam ilustrar o interior do maravilhoso corpo humano, ora encobriam a mera existência dos genitais femininos, ora escondiam desenhos da vagina, do útero e da vulva sob quadrados de papel estrategicamente colocados para não ofender os estudantes de medicina. Mas, mais que carne e músculo, a vagina é sagrada. Da antiga Suméria, por volta de 2000 a.C., chega-nos a história da deusa Inanna, a Rainha dos Céus. Modelo para as futuras Ishtar e Afrodite, Inanna era venerada como a deusa da sensualidade e da procriação, mas também do poder político e da justiça divina.
Mas Inanna não se limitava a governar sobre os homens e a justiça. Também apreciava os prazeres dos seus súbditos terrenos. No épico de Gilgamesh, tenta seduzir o herói da narrativa e, perante a sua recusa, ordena o seu ataque por uma besta em forma de boi. E nos cânticos que descrevem a sua corte a Dumuzi, deus dos pastores, Inanna demonstra uma preocupação constante com a solidão da sua intimidade, repetindo por várias vezes versos como: quem irá lavrar a minha vulva? Quem irá lavrar os meus campos? Quem irá lavrar o meu solo molhado? Quem colocará neles o seu boi? Esta deusa sex positive inspirou os seus seguidores a colocar os genitais femininos no centro da sua espiritualidade. As sacerdotisas de Inanna eram visitadas pelos reis sumérios ao som de cânticos que versavam: o rei dirige-se de cabeça erguida à vulva sagrada, vai de cabeça erguida à santa vulva de Inanna. O rei erguia a cabeça e Inanna assim a recebia. Por isso, não admira que a vagina possa ser intimidante. Ao longo da história, milhares de mulheres descobriram ter entre as pernas algo que os homens pouco compreendiam e, por isso, passaram a temer. No tempo dos etruscos, decoravam-se armaduras e carros de combate com relevos de figuras femininas a expor as vulvas abertas e a deitar a língua de fora. Plutarco conta que o herói grego Belerofonte, ao tentar invadir a Lícia, foi surpreendido por todas as mulheres da cidade a correr na sua direção com as saias levantadas e os genitais em riste. E conta ainda que, quando os soldados persas fugiram de uma batalha contra os medos, as suas mulheres despiram-se da cintura para baixo e intimidaram-nos a voltar para trás e regressar à batalha. No século XVI, uma gravura inspirada em Rabelais mostra uma mulher a expor a sua parte baixa a uma criatura demoníaca, com patas de sátiro, garras afiadas e asas de morcego, e que, perante o vislumbre do apetrecho feminino, abre a boca em espanto e recua apavorado. Nos séculos XVIII e XIX, relatam-se várias histórias de mulheres chinesas a resistir a cercos inimigos, lançando sangue menstrual pelas muralhas da cidade. E na Catalunha, a sabedoria popular resume tudo isto através do provérbio «La mar es posa bona si veu el coni d'una dona». Isto é, o mar acalma-se ao ver a intimidade de uma mulher. Talvez o mar tenha um gosto diferente dos demónios de asas de morcego. Mas o exemplo mais esclarecedor deste poder sobrenatural chega-nos de um lugar improvável: as igrejas cristãs da Idade Média. É um mistério arquitetónico. Em centenas de igrejas, em Inglaterra, Irlanda, França ou Espanha, os olhos mais atentos podem encontrar as Silenagig, gárgulas de pedra, normalmente posicionadas no topo das janelas, portas ou nas esquinas dos edifícios, e que representam mulheres grotescas com as mãos entre as pernas a expor desavergonhadamente o interior das suas vulvas. Há quem defenda que a Silenagig tenha origem no período românico do século XI ou XII, mas o seu significado ilude os mais ilustres académicos. Há
olhar longa e profundamente para aquelas reentrâncias calcificadas, tantas vezes erudidas por séculos de chuva ou cobertas de musgo, os especialistas balbuciam explicações possíveis. Serão as típicas gárgulas que encimavam as igrejas, representando pecados e perversidades e avisando os fiéis de que toda a vulgaridade deveria ficar fora da casa de Deus? Outros sugerem que esta obsessão escultórica é uma celebração do feminino sagrado, uma velha tradição pagã reapropriada pelo cristianismo. O que é certo é que a história da Chilena Agui resume na perfeição o efeito que as mulheres despertam nos homens. Algumas mantêm sobre os pórticos ou janelas originais, cuidadas como relíquias e preservadas ao longo dos séculos. Outras foram tapadas com argamassa, provavelmente pelas mãos trêmulas de um qualquer púdico. Ainda outras parecem ter sido tão intimidantes que foram arrancadas das paredes e enterradas nos cemitérios das igrejas ou no fundo dos poços. É perfeitamente possível caminhar pelos prados ingleses ou irlandeses e, quando menos esperamos, tropeçar acidentalmente numa vulva ou torcer o pé numa vagina medieval. Assim é a força intemporal dos genitais que resistiram à acidez das chuvas, à erosão dos solos e ao pânico dos decorosos. Por vezes, as vaginas podem ser fontes de mistérios imperceptíveis. Louise Elisabeth d'Orléans nasceu em 1709 em Versailles, França. A sua mãe era uma das filhas legitimadas do rei Luís XIV, com a sua amante real, Madame de Montespan, e por isso, Louise Elisabeth pertencia à Casa dos Bourbon. A sua vida tinha tudo para passar despercebida. Apenas mais uma descendente de um rei e de uma amante a passear-se pelos jardins de Versailles, longe da linha de sucessão. No entanto, a sorte ou azar bateu-lhe à porta. Foi escolhida pelo seu pai, na altura regente de França, para casar com Luís I de Espanha e, desta forma, apaziguar a relação entre os dois países. De um momento para o outro, a bastarda de Versailles virava princesa das Astúrias. E a vagina, a quem as circunstâncias tinham prometido uma vida descansada, tinha agora de trazer novos reis ao mundo. Rapidamente puseram Louise Elisabeth a caminho de Madrid, onde esperaria 2 longos anos para se tornar rainha de Espanha. No entanto, Louise Elisabeth era tudo menos uma rainha estável. Atirada subitamente para o palco da realeza europeia, a sua personalidade, já de si tempestiva, não resistiu ao peso das novas responsabilidades. A jovem colapsou. Ano após ano, a corte espanhola viu-a adotar comportamentos cada vez mais excêntricos. A princípio, arrotava e soltava flatulências em público, ou trepava às árvores, ou despia-se à frente de altos dignatários e usava o vestido para lavar as janelas do palácio. Mas o pior foi mesmo o uso que deu à sua vagina. Era comum levantar as saias a quem passasse por ela, oferecendo a desconhecidos um flash da sua intimidade. Ou então passava a tarde a correr pelos jardins, tentando que o vento lhe levantasse os folhos do vestido.
Certo dia, ao trepar uma árvore, ficou presa sem conseguir descer e assustou-se. No dia seguinte, um emissário francês à corte espanhola descreveria tudo com grande consternação. Estava empoleirada numa escada e mostrava-nos o seu traseiro, para não dizer outra coisa. Acreditou estar prestes a cair, pediu ajuda, um mordomo ajudou a descer, à vista de todas as damas, mas ao menos que estivesse cego. É evidente que viu tudo o que procurava ver e que ela tem por costume mostrar livremente. Resumindo, qualquer membro da corte espanhola atravessava os jardins e os corredores do palácio com um nó na garganta, sempre à espera de ser confrontado com La Concha da Rainha de Espanha. O fim da vida de Luísa Elizabeth foi marcado pela tragédia. O seu marido, Luís I, reinou por apenas 7 meses e morreu de varíola em 1724. Agora viúva, e sem ter dado descendência ao rei de Espanha, a excêntrica rainha era simplesmente um incómodo. Mandaram-na de volta para a França, mas o seu primo Luís XI, que ouvira todas as histórias das suas loucuras, nunca a deixou pôr o pé em Versailles, temendo, também ele, estar a apreciar a copa de uma belíssima árvore e ser surpreendido pelos frutos maduros da prima. Luísa Elizabeth já tinha chocado uma casa real com as saias levantadas. Não permitiriam que fizesse o mesmo em França. Morreu esquecida e ignorada em 1742. Se bem gerida, a vagina pode ser a porta para o sucesso político. Catarina II da Rússia entraria na história como uma das maiores líderes femininas de sempre. Durante o seu reinado na segunda metade do século XVIII, a Rússia transformou-se numa grande potência europeia. Expandiu o seu território e inspirou-se nos ideais iluministas para construir escolas, fundar novas cidades e apoiar as artes e a cultura. As origens de Catarina não prometiam este sucesso. Nascida na Prússia em 1729, tinha 16 anos quando foi dada a casar com Pedro III da Rússia, seu primo em segundo grau. Só depois de um golpe de Estado que afastou Pedro do trono é que Catarina tomou as rédeas do país, nunca mais voltando a casar e mantendo na sua pessoa todo o poder. No entanto, sabia dar uso à sua coroa. Os historiadores calculam que teve entre 12 a 22 amantes ao longo de mais de 40 anos, na sua maioria militares de alta patente. Sergei Saltykov, Stanislaw Poniatowski, Grigori Orlov e Grigori Potemkin, entre outros. Tiveram apaixonadas relações com a sua rainha, grandes histórias de amor que tinham tanto de estratégico como de emocional. Orlov, por exemplo, ajudou a destronar o marido de Catarina e a garantir-lhe o poder, e Potemkin liderou a expansão territorial para sul, anexando a Crimeia em honra da sua rainha e amante. Apesar das suas várias relações terem sido monógamas e de não ter tido vários amantes ao mesmo tempo, Catarina era descrita como uma perigosa libertina, uma ninfomaníaca descontrolada que preferia o deboche ao compromisso do casamento.
Muitos dos rumores tornaram-se até violentos e projetaram imagens verdadeiramente traumáticas na mente dos russos. Por exemplo, pouco depois de morrer de ataque cardíaco com 67 anos, Catarina foi acusada de encontrar o seu fim numa orgia com bestialidade à mistura, falecendo, dizem eles, esmagada pelo peso de um cavalo com o qual praticava a anexação da sua crimeia. Mas o mais duradouro mito urbano sobre Catarina acabou por envolver os nazis. Logo a seguir ao fim da Segunda Guerra Mundial, correram rumores de que as tropas alemãs, ao invadir a União Soviética, tinham encontrado uma sala secreta mandada construir por Catarina e onde a imperatriz aliava a sua libertinagem à paixão pelo mobiliário doméstico. Segundo os nazis, as peças encontradas incluíam centenas de pinturas, estátuas, tapeçarias e bibelôs eróticos e até mesas de jantar com as pernas em forma de pénis eretos ou cadeiras com vulvas esculpidas nos apoios de braço. Haveria até uma dose de satanismo com a representação de um diabrete a fazer diabruras sobre uma vagina incauta. Segundo esta história, os soldados nazis que entraram neste quarto secreto, gelados até aos ossos e com os pulmões a arder de tosse e de febre, ficaram maravilhados com a quantidade de genitais colecionados pela imperatriz. E, claro, confirmaram os rumores de que nem a mobília de Catarina resistia às suas inclinações ninfomaníacas. No entanto, os historiadores apressaram-se a corrigir o registro histórico. Não há provas de que Catarina tenha construído qualquer quarto dos prazeres. E as alegadas fotografias tiradas pelos nazis, a cadeiras, mesas, escrivaninhas, armários, candeeiros e cabides cobertos de pénis e de vulvas não passam de falsificações. Os motivos para esta fabricação podem ser muitos, mas nada serviria melhor os nazis do que resumir o legado da grandeza de uma líder russa à hipersexualidade e rococós. Os poderes ocultos da vagina podem ser um verdadeiro enigma. Em 1726, os ingleses foram surpreendidos com uma notícia vinda de Godalming, em Surrey. Uma camponesa pobre chamada Mary Toft, casada e com 3 filhos, transformara-se do dia para a noite num verdadeiro mistério da medicina. Tudo começara semanas antes. Durante a gravidez do seu 4º filho, Mary desenvolvera uma obsessão com coelhos. Via-os nos campos enquanto trabalhava. Tentava apanhá-los, mas eles teimavam em fugir. E à noite, sonhava que corria pelas pradarias atrás deles. Até desenvolveu um desejo voraz por carne de coelho que o marido fazia tudo para satisfazer. Um dia, deu-se a tragédia. Mary sofreu um aborto espontâneo. Perdeu o filho que vinha a caminho e a sua fixação por coelhos tornou-se ainda mais intensa. Só pensava em coelhos, comia coelhos, sonhava com coelhos. Até que o inexplicável aconteceu. De repente e sem explicação, Mary Toft entrou em trabalho de parto e depois de uma madrugada de contrações e suores frios, deu à luz um coelho.
Foi o primeiro de muitos. Durante 2 semanas, Mary Toft pariu um total de 14 coelhos, tragicamente disformes e despedaçados, uma perna aqui, uma pata acolá, por vezes uma cabeça. Em choque, a família contactou John Howard, o cirurgião local, que se apressou a analisar o caso. Viu-a estendida na cama, pálida de sofrimento. Viu-a agitada por convulsões violentas, a soprar e bufar, arqueando as costas e dando pontapés. E viu-a, mais uma vez, expelir 3 pedaços de coelho. Não havia dúvidas. O que quer que se passasse com Mary Toft era o mais bem documentado caso de impressão maternal. A crença dos médicos da altura de que uma mulher podia imprimir no feto as suas inseguranças, medos, sonhos e obsessões. Algumas mulheres davam à luz crianças loiras e de olhos azuis, depois de semanas a rezar a um santo com as mesmas características. Outras sofriam pesadelos com monstros e criaturas grotescas e, por isso, tinham filhos com deformações físicas. Os genitais femininos eram o portal que transformava em realidade a mais deslocada imaginação das mulheres. E Mary Toft, a camponesa obcecada com coelhos, era a última vítima dos poderes esotéricos da vagina. A notícia correu em Inglaterra, chegando mesmo aos ouvidos de Nathaniel St. Andre, o cirurgião da Casa Real. Acompanhado por alguns colegas, St. Andre pôs-se a caminho de Godalming para conhecer em primeira mão a parideira de coelhos. E ao ver aparecer, por entre os lençóis ensanguentados, uma singela pata de coelho, percebeu ter-lhe saído a sorte grande. Eram necessárias mais observações. Mary Toft seria levada para Londres e analisada de perto pelos mais geniais médicos da sua geração. Mas foi exatamente aqui que começaram os problemas. Cyriacus Hallers, um cirurgião mais cético, concluiu que as partes de coelho apresentavam marcas de corte com uma faca. E pior, corriam rumores de que Mary subornara um jovem rapaz para que lhe trouxesse coelhos do talho mais próximo. O horror tomou conta dos londrinos. Os coelhos não eram gerados no ventre da inocente camponesa. Na verdade, faziam o trajeto contrário. E por toda a cidade, ao imaginar o método usado por Mary para literalmente ocultar a sua mentira, os londrinos passaram a mudar de passeio sempre que viam, na montra de um talho ou no menu de um restaurante, a tenra carne de um coelho acabado de caçar. O caso foi a tribunal. Durante algumas semanas, a vagina de Mary Toft foi o grande tema da justiça inglesa. Mas ninguém sabia bem do que a acusar. Afinal, Mary não cobrara dinheiro pelos seus coelhos, muito menos lucrara com o seu teatro de horrores. Acabou por ser libertada. Um ano depois, deu à luz Elizabeth, a sua 4ª criança, que para reconforto da família não tinha orelhas peludas nem dentes proeminentes. E quanto a St. Andre, John Howard e todos os médicos que durante semanas transformaram a vagina de Mary Toft no epicentro da ciência europeia, tornaram-se alvos de escárnio e de sátira. Reza a lenda que St. Andre, o cirurgião da Casa Real, nunca mais recuperou a sua reputação. E, acima de tudo, nunca mais foi capaz de comer um prato de coelho.
Assim é a vagina. A origem de mistérios, superstições, medos e enigmas. É o parto da vida e do mundo. É o astro que nasce da escuridão, os átomos forjados nas profundezas das estrelas, o primeiro toque com que Deus fez rodar a Terra. É a primeira gota de água límpida nas rochas primordiais, da qual todos os oceanos são bisnetos. É o vulcão que rasga continentes e cospe lava, o sangue da terra. É a semente que germina em solo fértil e logo se multiplica. É a alvorada sobre as terras verdejantes, a luz que abre as flores e acorda os insetos, o princípio dos ciclos sem fim. É a borboleta que bate as asas, a mulher que trinca o fruto, o homem que descobre o fogo. É o primeiro som da criança ao ver a face terna dos pais. É a primeira deusa que fez ajoelhar os homens perante a força que não compreendem. E, recuando à primeira frase de qualquer livro de história, ou mesmo ao primeiro suspiro do universo, é ela quem encontramos à nossa espera como uma mãe que recebe em casa o filho pródigo. Mas o que diz sobre nós esta vontade de procurar sempre o início das coisas? Podemos mesmo recuar até ao primeiro homem, ao princípio da vida, ao primeiro átomo, ao sopro divinal primordial? Não. Aquele que vive preso ao princípio nunca muda, nunca avança, nunca chega ao seu destino, nunca vira à última página do livro, nunca chega a dizer, numa voz embargada perante os deuses e os homens: terminei, e agora começarei de novo. Sim, a vagina é o princípio, mas nunca o fim, porque graças a ela a humanidade sempre continua. A vagina oferece-nos a dádiva de um início, mas o nosso destino só a nós pertence. E por falar em destino, ao longo destes 4 episódios, palmilhámos as partes baixas da história e delineámos novas cosmovisões. O pénis e a teoria dos grandes homens obcecados com o poder e a subjugação. Os seios e as suas dualidades, a vida a preto e branco, o bem e o mal, alimento e sedução. O rabo, esse fiel companheiro que sempre viaja atrás de nós e nos recorda que nem tudo acaba como esperamos. E, finalmente, a vagina. Uma lição sobre a nossa fome de encontrar a causa de todas as causas. Mas tudo isto diz-nos tanto sobre as partes baixas como sobre a condição humana. Talvez a parte mais baixa de todos nós é a que nos leva a partir o mundo aos pedaços, tentar reduzi-lo às suas peças indivisíveis e narrativas mais simples. E procurar, talvez em vão, a resposta aos maiores mistérios da existência. Terminamos o episódio com partes rápidas. A palavra vagina provém do latim vagina,
vagina, que significa bainha. Mais precisamente, o invólucro ou o estojo onde se segura e protege a lâmina das espadas. As origens da ginecologia têm um lado negro. O médico americano J. Marion Sims, considerado o pai da especialidade, inventou várias técnicas e equipamentos médicos ainda hoje utilizados, incluindo o espéculo ginecológico. Mas a sua fama deve-se também às dezenas de operações violentas a várias escravas negras com o intuito de tratar as suas fístulas vaginais. Uma das suas pacientes, a Anarká, foi operada mais de 30 vezes sem recurso à anestesia. A rainha francesa Maria Antonieta foi vítima de inúmeros rumores sobre a sua vida sexual. Segundo os seus críticos, dedicava todo o seu tempo livre a festas e orgias, não lhe sobrando disponibilidade para engravidar de Luís XVI e dar um herdeiro ao reino. No entanto, tudo indica que a vida sexual acidentada do casal se devesse, em parte, à vagina extraordinariamente apertada, a que alguns autores chamaram estreitamento do caminho. Uma tradição narrativa folclórica comum no que toca a vaginas é conhecida como vagina dentata, isto é, vagina com dentes. Nestas histórias, o pavor masculino em relação ao sexo oposto, à castração e à emasculação, toma a forma de um genital feminino com 2 fileiras de dentes afiados, sempre pronto a destruir à dentada quem se atrever a penetrá-lo. A ginasta russa Tatiana Kozevnikova é universalmente reconhecida como tendo a vagina mais forte do mundo. Graças a vários anos de um rigoroso regime de exercício físico, Kozevnikova desenvolveu a capacidade de erguer até 14 quilos, usando apenas a força dos músculos no interior da sua vagina. No Carnarvon National Park, na Austrália, é possível visitar um mural de arte aborígene com mais de 65 metros. Os mais de 2.000 desenhos foram feitos há 4.000 anos e incluem as silhuetas de mãos, pés, machados, pássaros e bumerangues. Mas um dos troços deste mural está coberto por centenas de reentrâncias na pedra, cujos formatos são impossíveis de confundir com qualquer outra coisa e, por isso, é conhecido informalmente como a Parede das Mil Vulvas. Estas foram as partes rápidas de hoje. Partes Baixas é um programa da série Sapiens, produzido pela Bruá Podcasts, narrado por Tobias Monteiro, com direção criativa de Luís Francisco Souza, escrito por Renato Rocha, pesquisa por Nuno Mendes e Hugo Simões. Direção técnica de Rita Cabrita, sonoplastia de João Rodrigues, identidade gráfica desenvolvida por Rita Cabrita e Luís Francisco Souza.